Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui para refletirmos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, para que ela venha a moldar a nossa vida, a mexer no nosso caráter, para que cada dia mais possamos ser parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Salvador. Até mesmo porque hoje refletiremos sobre imitando o Pai. Mais exatamente imitando a Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo ele escreve uma carta ao povo da igreja em Éfeso, aos Efésios, isso aproximadamente 63 anos depois de Jesus Cristo. E ele diz no capítulo 5, versículo 1, Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu espero que você tenha um pai aqui, que esse pai seja amoroso, ou se você já teve um pai, que pudesse então ter tido um pai amoroso, bondoso. Mas, se não, eu posso lhe dizer uma boa nova, que Deus, o Pai Celestial, Ele é amoroso. Ele ama os seus filhos, aqueles que são seus filhos. Eu vou abrir um parênteses aqui antes de falar em como imitar ao Pai Celestial para saber se você é filho. Porque para ser filho de Deus precisa preencher pelo menos 2 requisitos. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em João. João capítulo 1, versículo 12. Aqui João nos diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando uma pessoa, ou tão somente quando uma pessoa recebe a Jesus Cristo, o Verbo, e crê em Deus, a Bíblia diz que é conferido, é dado a essa pessoa a filiação, o poder de se tornar filho ou filha de Deus, aos que creem no seu nome. Antes disso, a pessoa é apenas uma criatura de Deus. Ela ainda não tornou-se filha de Deus. Eu já ouvia quando era criança, principalmente, que todos são filhos de Deus. E acreditei por muito tempo nesta inverdade, porque nem todos são filhos de Deus. Todos são criatura, obra da criação divina. Mas filhos de Deus, somente aqueles que recebem a Jesus e creem no seu nome. A bem da verdade, Deus tem apenas um único filho, ou unigênito, e esse é Jesus Cristo. Todos nós nos tornamos filhos através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, por adoção. Então, eu sou um filho adotivo. O Pai me adotou. Ele tem apenas o unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, que é Jesus. Isso é João 3,16, um versículo muito conhecido, e deixa claro que Jesus é o unigênito, o único Filho. Ele não tem 2, 3, 4, 5 filhos. Todos nós nos tornamos filhos por adoção, através de Jesus Cristo. E agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Jesus. Jesus, ele fala sobre algumas pessoas que, se não têm a Jesus, ou melhor, não têm a Deus como Pai, eles têm ao diabo como Pai. E são imitadores do diabo, servem ao diabo. João 8, versículo 44, Jesus ele foi muito duro com alguns religiosos, fariseus, e ele disse o seguinte, João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo. Isso é muito duro. Imagina alguém falando a você exatamente isso. Você tem por pai ao diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus aqui chama a um grupo de religiosos de filhos do diabo. Por quê? Porque seguem e servem ao diabo, são mentirosos, são enganadores.
E Satanás, ele é o pai da mentira. Também, se nós formos um pouquinho para frente em Atos, capítulo 13, temos o apóstolo Paulo falando também palavras duras contra Elimas, o mágico. E ele diz o seguinte em Atos capítulo 13, versículo 10. Só para constar, a Bíblia registra que o apóstolo Paulo, quando disse, estava cheio do Espírito Santo. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Então, dá para se perceber, já início de conversa, dentro desse parêntese que abri, que existem os filhos de Deus e que existem também os filhos do diabo. A primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo é se você já se tornou filho de Deus. Se você tem a certeza que é filho de Deus. Isso acontece no momento do segundo nascimento, que Jesus Cristo aborda, que é falado por João em João, capítulo 3, quando fala sobre Nicodemos. A Bíblia diz, em João, capítulo 3, apenas uma leitura rápida, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É nesse segundo nascimento que você se torna filho de Deus. Porque o primeiro nascimento é o nascimento da carne, é o nascimento material, o nascimento físico. E o segundo é o nascimento espiritual. Eu tenho 2 datas de nascimento. Eu nasci fisicamente em 1983, em 8 de março de 83. Mas espiritualmente eu fui nascer apenas em um sábado de setembro de 1996, quando eu nasci na família de Deus, quando eu me arrependi dos meus pecados, quando entendi o que Jesus fez por mim e eu criei, eu invoquei o seu nome, eu entreguei a minha vida, entreguei a minha alma ao Senhor Jesus Cristo. E lá, naquele dia, Ele me salvou. Então, eu tenho 2 datas de nascimento. Esse é o segundo nascimento que Jesus Cristo ele tenta ensinar a esse homem, conhecedor da palavra de Deus, porque ele era um príncipe dos judeus. Ele ensinava as pessoas, ele tinha a Bíblia, mas ele ainda não havia compreendido o segundo nascimento. O que significa nascer de novo, ser de novo gerado, o nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, por favor, eu já fecho esse parênteses, até mesmo a oração do Pai Nosso. Apenas quem é filho de Deus pode orar a oração começando com o Pai. Então, primeiro ponto, analise se você já se tornou filho de Deus. Se não, você pode hoje se tornar filho de Deus gratuitamente, porque a salvação ela é dada de graça. O preço pago por ela foi altíssimo. A graça, ela é de graça, a salvação ela é de graça, mas ela não é barata. Jesus Cristo pagou um preço absurdo, muito grande, para que você pudesse hoje ser salvo. E uma vez que você é salvo, você pode dizer, pastor, eu sou salvo. Amém. Graças a Deus por isso.
A Bíblia diz então que você deve agora imitar ao seu pai, imitar a Deus, como filhos amados. E quando se fala em paternidade, eu tenho uma filhinha que está para completar 4 anos. E se nota ela aprendendo e copiando alguns hábitos, alguns costumes aqui de casa. Eu fico contente quando eu a vejo imitando alguns costumes que eu tenho. E lembra que pela manhã, faz alguns meses, temos tomado café, temos reduzido a questão de pão e comido frutas, ou até pão de queijo, mas normalmente todas as manhãs temos comido abacate com granola, com mel. E aí ela aprendeu. E ela já acorda e pede: papai, pode fazer para mim um abacate com granola e mel? Às vezes pica um pouquinho de maçã e banana. Bom, ela foi adquirindo esse hábito. Por quê? Porque aprendeu com o pai. E aí depois, na hora da oração, não faz muito tempo, no devocional, eu falei: vou começar a orar e vou orar de joelhos para ser um modelo para ela. E hoje, naturalmente, depois de termos o nosso tempo devocional, de lermos a Bíblia, aí nós vamos orar, ela já se coloca de joelhos e às vezes ela me lembra de me colocar de joelhos, porque ela vai aprendendo os hábitos e quer fazer igual ao pai. E aí depois sai, quer colocar o lixo para fora, aí depois ela quer escovar os dentes, sempre imitando o pai. Isso é muito bonito, é muito gostoso, como o pai vê uma criança lhe imitando. E até fazendo alguns exercícios físicos dentro de casa, é uma gracinha vendo ela tentando fazer um exercício chamado prancha, e ensinando. E outra vez, algo que me surpreendeu, mas eu realmente fiquei surpreso, é que ela contou até 10 em japonês. No karatê, nós contamos, né? Ichi, ni, san, chi, e até o 10 em japonês. E eu nunca havia ensinado para ela, mas só de ela ouvir, ela falou de 1 a 10 em japonês, porque ela está imitando o pai. E eu fico tão feliz, tão contente de imitar as coisas boas. Agora, Deus que é perfeito, imagina quão feliz Ele não deve ficar de ver os seus filhos o imitando e aprendendo com Ele, sobre Ele, tornando-se cada vez mais parecidos com Ele, desfrutando, participando da santidade do Senhor. Então, Paulo ele dá essa diretriz, dizendo para sermos imitadores de Deus, como filhos amados, e depois ele dá alguns conselhos práticos. É sobre isso que vamos abordar, que vamos falar. Ele diz em Efésios, voltemos ao nosso texto em Efésios capítulo 5, versículo 2. Ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andai em amor. Ele não está dizendo falai sobre o amor, dissertai sobre o amor. Ele está dizendo andai em amor. É diferente, é vivei em amor. Não é apenas no domingo, não é apenas no culto, não é apenas no evento junto com os irmãos. É no dia a dia, é no acordar, é no trabalho, é no trânsito, é caminhando nas ruas, é na fila do supermercado, na fila do banco. Andai em amor. E não é qualquer amor. Poderíamos trazer um estudo só sobre amores. Mas é o amor especial, que é o amor ágape, é o amor de Deus, é incondicional, que não é exatamente um sentimento, é diferente de gostar. Gostar e amar também é tema para outro estudo bíblico, porque gostar não é o mesmo que amar, e amar não é o mesmo que gostar. Às vezes você gosta de alguém e não ama, às vezes você ama, mas não gosta. É um pouco confuso, mas em outro momento podemos abordar apenas isso. Mas Deus está dizendo, andai em amor. O amor é imparcial, ele não faz acepção de pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E o amor, ele busca a oportunidade de fazer bem ao próximo. Indiferente se a pessoa mereça ou não. Porque o amor tem a ver em desejar e praticar o bem ao seu próximo. Aquilo que lhe fará bem à pessoa.
A Bíblia diz em Romanos 15:2: portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para a edificação. Você deve agradar o próximo, ajudar o próximo? Sim. Para aquilo que for bom para a edificação dele. Assim também para com seu filho. Você quer agradar seu filho? Sim. Mas algo que seja bom para a edificação, até mesmo no quanto ao corpo, você não vai enchê-lo de guloseimas, de salgadinhos, de refrigerantes e coisas calóricas, porque não é bom para a edificação do corpinho dele. Você vai ajudá-lo, vai ser agradável, vai agradá-lo naquilo que é bom para a edificação. A Bíblia também diz em Efésios 6:10: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então faça bem a todos, exercite a piedade, exercite o amor de Deus. E a Bíblia fala, andai em amor como Cristo vos amou. Então não é como, o fulano amou Beltrano, ou como você ama. É como Cristo nos amou. Então isso é muito mais supremo, solene e espiritual do que nós imaginamos. Porque no Velho Testamento nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Aí Jesus vem no Novo Testamento, ele coloca um novo mandamento vos dou. É que vos ameis uns aos outros. Tudo bem, mas esse mandamento está no Velho. Mas aí ele completa, como eu vos amei. E o amor de Jesus para conosco é perfeito. É muito maior do que o amor que eu tenho por mim mesmo. Que eu devo amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. É até interessante que eu tenho que me amar para poder amar a outra pessoa. Agora Deus está dizendo, eu quero que você ame o próximo da mesma forma que Cristo lhe amou. Ele se sacrificou por você. Ele se sacrificou por mim. E isso para agradar a Deus, em cheiro suave, aprazível ao Senhor. Então, esse é um primeiro ponto. Depois, nós lemos um pouco mais no versículo 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Ele está dizendo, não pratique, nem sequer mencione. Ou seja, fique comentando casos de prostituição, de impureza e de avareza. Eu não quero somente que não pratique, mas também que não comentem. A palavra fornicação vem do grego porneia e tem a ver com prostituição, com ter relações sexuais ilícitas. E aí abre um leque, porque podem ser adultério, incesto, a pedofilia, zoofilia, a prostituição, o homossexualismo, o estupro, pornografia, tudo que tem a ver com relacionamentos sexuais ilícitos. Deus está dizendo, olha, eu não quero que pratique, eu não quero que comente. Fala sobre a impureza, toda impureza. A impureza tem a ver com a pureza física e também moral. Deus está dizendo, olha, os seus pensamentos, os seus comentários têm que ser de pureza, de pureza. E também a avareza, que significa ganância, apego sórdido ao dinheiro para acumular, é falta de generosidade. Então, ele diz, isso nem sequer se nomeie, se pronuncie. Se você é aquela pessoa que sempre fala de dinheiro e como ganhar mais, e isso está no seu coração, ou se você não faz, mas fica comentando um caso terrível que aconteceu e de crimes sexuais e coisas do tipo, você gosta de comentar e falar sobre isso, Deus está dizendo, para com isso. Isso não tem a ver comigo. Não quero que pratique, não quero que mencione, não quero que comente. Eu não quero que coloque mais lenha nessa fogueira. E ele continua dando recomendações. Aí no versículo 4 ele diz, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Então, para explicar essas palavras não muito comuns, torpezas são obscenidades, ações vergonhosas, tudo que tem a ver com gesto obsceno, imagens
obscenas em sua camiseta, talvez na sua rede social, tudo que vem a ver com obscenidade, por favor, se aparta disso. Tem a ver com ações vergonhosas, e aí é uma postura, talvez o seu jeito de andar, o seu jeito de falar é obsceno, sabe? Falta com pudor. Fotos um pouco demasiadamente sensuais, tem que ser algo casto, puro. Então toma cuidado, muito cuidado com isso. A Bíblia também fala sobre parvoíces. Parvoíces são conversas tolas, tolices, atos ou ditos parvos. Falar mal das outras pessoas, levantar polêmicas desnecessárias. Tem gente que gosta de levantar uma polêmica. Podia falar sobre tanta coisa que edifica, sobre tanta coisa. Sabe uma coisa que eu aprendi? Aquilo que Deus fala muito na Bíblia, que Ele fala repetidas vezes, eu também devo, repetidas vezes, falar, proclamar, comentar. Por quê? Porque Deus fala muito. O que Deus fala pouco na Bíblia, eu também devo falar pouco. E principalmente ficar levantando assuntos polêmicos. E até Paulo fala sobre isso. Olha, deixem esse tipo de discussão, falando sobre genealogia, sobre aquelas coisas que, são assuntos nebulosos, que a Bíblia não explica exatamente. Talvez fica brigando por algumas questões de teorias. Talvez vai lá para Gênesis 6. Mas eu acho que é assim, eu acho que é acolá. E pega apenas pontos limítrofes dentro da doutrina, da teologia. Para com isso. Vai para aquele núcleo central mesmo. Prega Jesus Cristo, prega a salvação, a infalibilidade das Escrituras, a justificação, o sangue do Senhor Jesus Cristo redimindo, resgatando o pecador. Prega sobre a Trindade, sobre o Senhor Jesus, sobre o Espírito Santo. Fala muito, mas muito daquilo que Deus fala muito. E fala pouco daquilo que Deus também fala pouco. E sobre falar, eu tenho aqui anotado comigo uma passagem em Provérbios. Essa passagem aqui, ela é muito forte. Ela está em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 até o 19. Eu tenho aqui comigo, gostaria de ler. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª Ele abomina. Então, fica atento a saber 6 coisas que o seu pai Ele odeia e a 7ª Ele mais que odeia, Ele aborrece e Ele abomina no mais profundo da sua alma. Ele começa citando: olhos altivos, uma pessoa soberba, orgulhosa, presunçosa, Deus Ele odeia. Língua mentirosa. Como Deus odeia línguas mentirosas. Pessoas que se dão a mentira, que esticam a verdade, fazendo com que se tornem mentiras. Há pessoas que faltam com a verdade. A Bíblia diz que Deus, o Pai, odeia. Então, se você é assim, peça perdão a Deus. Ande na verdade, porque Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Depois ele diz: mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia pessoas que fazem assim. Pessoas que matam um inocente, que derramam sangue de uma pessoa inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Os pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º, o que a sua alma abomina. O que semeia contendas entre irmãos. Note algo que, curiosamente, chama-nos a atenção. Fala sobre olhos altivos, língua mentirosa. Então temos um ponto falando sobre a língua. Depois fala sobre assassinato. Depois sobre pensamentos. Pés que se apressam para correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. Então, de 7, ele cita 3 pontos que nós podemos pecar com a boca, com os nossos lábios. 2 deles ele odeia
E o sétimo, eu percebo aqui que Deus odeia, que Ele abomina no profundo da sua alma mais aquele que semeia contendas entre irmãos do que alguém que derrama o sangue inocente. Estranhamente, em um nível de prioridade ou de abominação, Deus coloca o assassinato, o martírio, a morte, o sacrifício de alguém inocente, de um assassinato em terceiro e ali, lá no fundo, em sétimo lugar, o que Ele mais odeia é o que semeia contenda entre irmãos. Algo que nós devemos imitar do nosso Pai é que o nosso Pai, Ele fala a palavra de verdade. E por isso Ele odeia tanto a mentira, porque Ele sabe o quão prejudicial ela é e sabe quem é o pai da mentira. Então toda vez que você mente, você se iguala a Satanás, você imita a Satanás. E você acaba tendo por pai a Satanás como um pai de criação, porque você o imita. Depois, continuando, no versículo seguinte, que é o versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele diz, ninguém vos engane, no versículo 6, com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui no versículo 5, ele falando sobre devasso, impuro, e fala sobre o avarento, ele coloca no mesmo nível e diz, olha, a pessoa que é avarenta, ela é idólatra, porque ela coloca mamon, a ganância, o dinheiro, no lugar de Deus. Então você deve se despojar disso. Até mesmo porque pessoas que vivem nessa prática, que não se arrependem, essas pessoas elas não têm parte com Deus, não têm parte no reino de Cristo, elas nunca se converteram. Porque devemos desentronizar o meu eu, os meus deuses, os ídolos do meu coração, para deixar que Jesus Cristo seja o Senhor, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E no versículo 7 ele diz, portanto, não sejais seus companheiros, não seja participante com os filhos das trevas nas suas obras más. Você não vai participar. Não seja companheiro dessas pessoas. Não ande pelos caminhos dessas pessoas. Não fique ouvindo essas pessoas. E a Bíblia diz, em Provérbios 13:20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, nós precisamos sim selecionar as nossas amizades, saber com quem nós vamos andar, com quem nossos filhos vão andar, porque isso será determinante para o sucesso ou para a destruição, o fracasso das nossas vidas, das vidas daquelas pessoas que nós mais amamos. Deus disse o seguinte, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo, anda comigo e você se tornará uma pessoa perfeita, uma pessoa madura, uma pessoa experimentada. Anda na presença de Deus. Isso é importante, você se tornará sábio. E até mesmo porque o Senhor dá sabedoria. Provérbios 2,6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2,6. Então anda com Jesus, anda próximo do Pai, porque caso contrário você não terá sabedoria e será destruído. 1 Timóteo 1,17, apenas para endossar, ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Essas são realidades que nós precisamos aprender para imitarmos o nosso Pai como filhos amados que nós somos. E dando sequência ao capítulo 5 no nosso estudo, disse para não ser seus companheiros, então, por favor, selecione as suas amizades, cuidado também com as amizades dos seus filhos, precisam sim serem policiadas. E versículo 8, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz.
E versículo 11 diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, não tenham comunhão com essas obras, não tenham participação alguma, mas antes você deve condená-la. E nós, sem querer, muitos cristãos podem fazer apologia a crimes e a obras infrutuosas das trevas, sem saber. Às vezes, recentemente, estava na casa de um jovem cristão, e bem no seu quarto tinha um quadro na parede com uma mão chifrada, aquela dos roqueiros, que ela é uma invocação demoníaca. Você pode fazer uma pesquisa e vai descobrir, não é aquele símbolo do amor, mas é aquela mão chifrada mesmo, é essa aqui. Essa mão chifrada estava lá, e era por ignorância, estava ali bem destacado no seu quarto. Nós devemos tomar certas precauções, alguns cuidados. Às vezes a pessoa ganha uma camiseta, por exemplo, essa camiseta fazendo apologia ao carnaval, a uma bebida alcoólica, a liberação das drogas, uma folha de maconha de todo tamanho lá na camiseta, ou talvez uma campanha pró-abortista, você curtindo páginas na internet que não tem nada a ver com a sua crença, não tem nada a ver com o Pai Celestial. Você acaba patrocinando ou ajudando pessoas que são das trevas ou que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem temor nenhum com o Senhor. Então seja prudente. A Bíblia diz no livro de Efésios 5,15: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E depois ele continua no versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então use bem cada oportunidade que Deus lhe dá, seja precavido. Não seja insensato, mas entenda qual é a vontade de Deus. Em outro estudo poderíamos falar simplesmente sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se eu lhe perguntasse qual é a vontade de Deus na sua vida, você me saberia responder precisamente, sem titubear, sem gaguejar, qual é a vontade de Deus na sua vida? E versículo 10, ou melhor, versículo 18, a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui ele diz, olha, não é embriaguez, não se embriague com vinho, você vai se encher com o Espírito Santo, com o Espírito do Senhor, e busque uma vida de plenitude no Espírito. Versículo 18, fala, então, não vos embriagueis com vinho que há contenda. E a parte B, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não tem problemas com dar falsos testemunhos, com mentir, com semear contenda entre irmãos, em ficar maquinando maus pensamentos. Por quê? Porque essa pessoa está cheia de Deus, então ela está pensando nas coisas que são de cima, nas coisas que são eternas, naquilo que tem valor eterno. Essa pessoa, então, ela acaba manifestando algumas evidências. Aí nos seus lábios tem o quê? Tem hinos, tem cânticos espirituais. A pessoa fica salmodiando a Deus no seu coração. Por quê? Porque o coração está conectado com o coração de Deus. Se torna uma pessoa segundo o coração de Deus. E essa pessoa, assim, ela começa a agradecer. Ela começa a louvar, a ter ação de graças, dando sempre graças a Deus por tudo. É uma pessoa agradecida, não é uma pessoa ingrata, não é uma pessoa de mal com a vida, não é uma pessoa azeda, como comentei no culto atrás. É uma pessoa de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com a vida. E versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Tenha uma atitude de sujeição uns aos outros no temor de Deus. Seja obediente. Obediente ao Pai Celestial. Obediente às suas autoridades constituídas. Seja obediente aos seus pais. Seja obediente ao seu pastor. Seja obediente aos seus professores. Mostre sujeição
Não seja uma pessoa presunçosa, arrogante, uma pessoa insubmissa, rebelde. Lembra-se da rebelião? Como tudo aconteceu no céu e o que aconteceu com Satanás? Ele exaltou seu coração, ele foi soberbo, ele se rebelou, ele foi insubmisso. Nós não devemos imitar a esse que Deus condena e haverá o momento certo onde será lançado no lago de fogo e ali castigado para todo sempre. Mas precisamos imitar o nosso Pai, que está na verdade, que é santo, que é justo. Então tenha uma atitude de sujeição. Não é difícil saber, por exemplo, quais são os mandamentos. Você sabe que não pode roubar, você sabe que não pode dar falso testemunho, você sabe que não deve cobiçar, você sabe que não deve matar. O problema não é exatamente saber, porque as pessoas sabem. O problema é obedecer. Obedecer. Você sabe que deve colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e não coloca. Você sabe. Não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Então o problema não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. É a sua obediência ou não obediência. Então pense bem sobre isso e eu pergunto aqui para concluir: como filhos de Deus, somos imitadores de Deus ou somos imitadores do mundo? Hoje você está mais para imitador de Deus ou de Satanás ou do mundo? São as obras das trevas ou da luz de Cristo que conduzem nossas ações no dia a dia? Hoje, como foi seu dia? Hoje você mais andou na presença de Deus ou do mundo? Quando me refiro ao mundo, estou tratando sobre esse sistema corrompido e caído que é dominado pelo pecado e por Satanás. Os seus pensamentos estavam mais voltados para a luz e para Deus ou para maldades e imoralidades? Os seus lábios estavam salmodiando, cantando, agradecendo a Deus, ou você estava com parvoíces, com chocarrices, semeando contendas, falando mal dos outros, levantando suspeitas, sendo pessimista? A quem você está agradando? A quem você deseja agradar? Então, se você é um filho de Deus, fala: pastor, eu não sou um filho de Deus. Ok, então você primeiro precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa ser salvo. E depois você vai ter maior facilidade para poder seguir ao Mestre, poder seguir ao seu Pai, ao Pai nosso que está nos céus. Agora, se você é salvo e tem se desviado como filho pródigo, é hora de voltar, de cair em si, de clamar por perdão, e de ir ao Pai e realmente rogar perdão pelos pecados, pelo tempo que passou, e começar a remir o tempo, porque os dias são maus. E tenho certeza que a sua vida será melhor, terá mais qualidade, mais paz de espírito, e você vai agradar a Deus como filho amado que você é. Vamos orar. Pai eterno, obrigado. Nós o louvamos nesta noite. O Senhor é bondoso em todo o tempo. E nós, quantas vezes temos sido filhos rebeldes, filhos maldizentes. E eu peço que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas melhores. Ó Deus, por favor, se há alguém neste momento que não fez paz com o Senhor, que ainda não é filho, eu peço em nome do Senhor Jesus que essa pessoa venha se humilhar diante de Ti, ó Pai, pedindo perdão pelos seus pecados e confiando a sua salvação na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus Cristo, que é o único Deus, que é o único Salvador. Que ela invoque o nome do Senhor e que ela vivencie o novo nascimento. E se há entre nós alguém que é filho, mas tem andado rebelde, se distanciando dos caminhos do Senhor, não o imitando, porque está longe, eu peço, ó Deus, que nesse momento haja arrependimento, que haja um quebrantamento de espírito, que essa pessoa olhe para o Senhor, se humilhando, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Ó Deus, como Pai, o Senhor também corrige os seus filhos. Eu peço que o Senhor nos ajude a suportar a correção, para que sejamos participantes da sua santidade. Ó Deus, muito obrigado por este tempo, por este dia. Em nome de Jesus. Amém.